não for lida, porque nós vamos ler e nós vamos apresentar ao Senhor, tá bom? Agora deixa eu puxar aqui o assunto, né, que o pastor Sérgio veio trazendo. Quando no mundo, muitas vezes a gente se dedicava tanto. Pastor Sérgio, é uma coisa que até ontem eu ia falar no curso, provavelmente eu vou falar nos demais cursos, né? Nos demais dias de curso. Quando era do mundo, não tinha tempo ruim para nada. Né? Era para beber, bebia um dia, bebia 2 dias, bebia 3 dias, era para usar droga, usava até quase morrer e nada era difícil demais. Para ir daqui do Tereza, lá pro Sambódromo, lá pro lá Caixa Prego, para lá, Bela Vista. longe, né? Não tinha horário para chegar, não tinha horário para sair. Né? Então, para fazer as coisas do mundo, às vezes, né, para servir a Satanás ali, para agradar a própria carne, as pessoas às vezes não veem dificuldade, né? Mas hoje em dia, tem se tornado uma coisa assim que me incomoda muito, né? No sentido assim, poxa, peraí, a pessoa não pode mais ficar 2 horas no culto? A pessoa agora cada vez mais quer que o culto diminui. Ah, não, olha, eu tô com o meu tempo corrido, mas o tempo para as coisas do mundo sempre tem. Né? Você vai assistir um filme no cinema, o filme pode ter 3h30, não tem problema, né? Vai pro parque, passa o dia inteiro. Mas quando é para estar na presença de Deus, muita gente tem começado vendo as coisas de uma forma errada. Peraí, se o reino é para mim prioridade, se as coisas do céu é o que eu tenho mais prazer, se é como está lá no Salmo de número 1, que é Davi que escreve expressando a sua intimidade ali com Deus, a sua separação do mundo, né? Que no primeiro versículo ele vai dizer, né? Que bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2 ele vai dizer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então ele está dizendo, olha, eu me separei do mundo, as coisas do mundo não me contaminam mais. Eu escolhi ter o meu prazer nas coisas do Senhor. Mas tem gente hoje que fala isso, mas não vive isso. Fala isso, mas isso não é realidade para a sua vida. Porque se é, meu irmão, eu vou ter prazer no momento de oração. Eu vou ter prazer no momento de oração. Não que eu não possa ter prazer ou me alegrar em ir no cinema, e não tem problema. Não que eu não tenha prazer ou me alegre indo para a praia, passeando com a família. Tudo isso traz alegria para a gente, é bom para o casamento, é bom para a família, às vezes é bom para a gente descansar a nossa mente. Mas o prazer mesmo do homem de Deus, da mulher de Deus, que é segundo o coração do Senhor, precisa ser as coisas de Deus. Eu tive percebendo que também assim, né? Eu já tinha percebido, mas ultimamente o Senhor tem me incomodado e me mostrado isso. A disposição que a pessoa vem para a igreja fala do tanto de intimidade que ela vai ter com Deus. O jeito que ela vem para a oração vai definir o quanto de comunhão com Deus ela vai ter. Então tem pessoa que vem, sabe, no culto, mas, se eu adorar, adorei, se eu não adorar, não adorei. Aquela pessoa não sente ou não recebe de Deus do mesmo jeito que a outra que vem, não, hoje eu vim para dar o meu melhor. Hoje vai ser diferente. Esses 3 dias lá do avivamento, na verdade, a maioria dos pastores fez semana do avivamento, né? Ministerialmente eram os 3 dias do espiritual, né? E às vezes cada pastor fez um propósito ali que Deus entregou. E eu lá no Pilar de Sara fiz os 3 dias do mergulho em águas profundas, que é o texto lá de Ezequiel 47, que é como se fosse uma parábola profética, que é como se o anjo ou Deus fosse levando o profeta para cada vez mais fundo, até chegar no ponto em que não podia-se mais andar, que para atravessar tinha que ser a nado. Então, tendo em vista isso, eu vi que a vontade de Deus não é que a gente permaneça no raso, é que a gente vá para o fundo. Né? E aí, às vezes, na vida espiritual de muita gente, ela vai evoluindo, mas às vezes para. E nós temos a oportunidade de, sim, de fato, mergulhar nas águas do Espírito, porque o Espírito não é mais dado para nós por medida. Né? Quando Jesus diz o está consumado lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que houve um grande terremoto na terra, as pedras se romperam, os santos mortos em Deus ressuscitaram, houve algo extraordinário, algo no mundo natural
Foi rompido. O véu se rasgou. Uma barreira foi quebrada. O véu do templo, onde ficava o Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua presença sobre a tampa, que é chamada propiciatória, o véu foi rasgado de cima a baixo, e de cima a baixo para Deus mostrar, olha, eu estou abrindo agora para vocês o acesso à minha presença, o meu poder, a minha unção. Então, se é aberto o acesso ao trono de Deus, à presença de Deus, por que me molhar aos poucos? Por que me contentar com apenas pequenas gotas de água do Espírito Santo? Por que não me lavar já logo de uma vez? Por que não mergulhar de uma vez nas águas do Espírito? Esses 3 dias eu tive ministrando isso. Olha, o tempo, e quanto mais, a Bíblia Sagrada também diz, quanto mais se vê que é chegado o tempo da volta do Senhor, da chegada daquele grande dia, mais a gente deve admoestar uns aos outros para permanecer firme na presença de Deus. Eu imagino que até o ímpio, até o ateu, ele já consegue perceber que Jesus está voltando. O mundo, olha, o pastor tocou no assunto, talvez vira polêmica isso aqui, mas você que entrou no assunto. O carnaval está mais depravado que nunca. Não só é depravado, não tem mais nada, os irmãos me perdoem quem não concordar, mas não tem mais nada de cultura, não tem mais nada de cultura, irmão, aquilo para mim não é cultura. Né? O que tem é depravação, urgia, coisa errada, né? E está indo agora para um lado de afronta aberta para a igreja. Não é mais um negócio, sabe, que era tipo tentando fazer uma mensagem subliminar. Não é mais como, de repente, naquela abertura dos Jogos Olímpicos, que fizeram uma tentativa de uma mensagem subliminar e no final todo mundo descobriu o que era. Sim. Mas não, agora o negócio está escancarado. Existe uma guerra aberta no mundo físico contra a igreja, contra os valores da palavra, contra aquilo que a gente tem ensinado na casa de Deus. E o pior é que tem muita gente olhando errado e batendo palma, como se não tivesse problema nenhum. Tivesse tudo certo, né? Pessoas que sabem o que é certo, mas aplaudem o errado. Eu vi um vídeo na rede social, uma pessoa com uma placa lá, sabe, no carnaval, escrito assim, céu ou inferno. Aí uma moça ficava gritando, inferno, inferno. Irmão, como é que pode um negócio? As pessoas brincando com coisas que não se brinca. Não pode, né? Não pode se brincar. Há um temor muito grande. Olha, o tempo tá voando, a gente já vai orar. Há um temor muito grande no meu coração. A última vez que zombaram de Jesus no carnaval, veio a pandemia. E olha, as coisas ficaram tensas. Então, esse ano, não que eu esteja profetizando, pelo amor de Deus, misericórdia, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, não só a igreja, mas a nação como um todo. Mas, quando se zomba de Deus, toda ação tem uma reação. Toda semente lançada, ela vai gerar fruto. Se a semente é boa, vai gerar fruto bom. Sim. Se a semente é ruim, vai lançar coisa ruim. Frutos ruins, né? Frutos ruins. Então, agora, o tempo é de admoestar um ou outro. Fala, meu amigo, vamos ficar na presença de Deus. E sabe que Deus tem me incomodado muito, mas muito hoje. Muito hoje, no meu coração, assim. O desejo, a vontade. Eu sempre amei pregar, sempre gostei de pregar, sempre gostei de falar a verdade, né? E o Senhor tem me incomodado para falar as verdades, às vezes, que as pessoas não estão falando. A verdade que confronta. Né? É essa mesmo, é que as pessoas não querem ouvir. Mas é essa aí que está na palavra. Foi essa que Jesus pregou, foi essa que Paulo pregou, foi essa que Pedro pregou. Quando a gente olha para a palavra, não tem mensagem de massagem de ego, irmão. Tem mensagem de confronto, de conversão. Sabe, mensagem para que as pessoas saibam que o reino de Deus é uma coisa séria. É muito sério. E que ainda que Jesus derramou a salvação para nós, por intermédio da graça, pelo sacrifício que ele fez, a nossa vida deve estar de acordo com a vontade de Deus. Eu preguei uma coisa aqui que eu vou deixar aqui, talvez gere polêmica de novo, mas eu vou deixar, eu vou falar aqui. Porque salvação a gente recebe de graça, mas para manter na graça não é de graça. Não é de graça. Tem que pagar um preço. E se você não pagar o preço de andar em santidade, a obra que não te salva, ela te condena. Te condena. Se a pessoa não estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus, ela pode perder o que ela recebeu de graça. E de acordo, eu quero dizer, atentar-se para aquilo que o Senhor falou.
ter o prazer naquilo que o Senhor declarou. Ser instruído pelo Espírito, guiado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, em comunhão com Deus, vencer o pecado, vencer a carne, vencer o mundo. Quando Jesus disse, olha, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está dizendo, olha, eu permaneci puro nessa terra. Eu permaneci sem pecar. Eu vou vencer a morte porque o pecado nunca me tocou. Nunca me tocou, porque Jesus era homem aqui na terra. Ele tinha carne igual a minha e a sua. Então ele sentia frio, sentia fome, sentia sede, sentia medo. Sentia. Ele sentia tudo que a gente sente, ele sentia. Ele foi traído, foi humilhado, foi apedrejado, foi abandonado, foi perseguido, foi crucificado. E aí a Bíblia diz que ele não pecou. E a Bíblia é a verdade. Ele não pecou. E por não ter pecado, o aguilhão da morte, que é o pecado, não podia prendê-lo. E por isso ele ressuscita. Então assim, peraí, Jesus viveu sem pecado, falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele vai e vai dizer assim que está ressurreto, olha, é necessário que eu vá, porque chegando lá eu vou rogar ao Pai, ele vos enviará um Consolador. O Espírito de Cristo está sobre a nossa vida, para nos garantir, para nos dar condições de vencer o pecado, vencer o mundo e por fim a gente vencer a morte. Também pela graça de Cristo. Mas enquanto vivemos para vencer o pecado. Se a gente se entregar ao pecado, a gente cai na prática da iniquidade. Quem está na iniquidade não é conhecido pelo Senhor. Não herdará o reino do céu. Não herda, não é. Ó, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, é o que Jesus diz. Essas palavras, essas mensagens, coisas como eu estou pregando aqui agora, tem sido saído de moda, porque as pessoas não querem ouvir isso daí. Mas é verdade, vida com Deus é pagar preço, e o preço é abandonar o pecado. O preço é não ter mais prazer nas coisas do mundo. Não é querer fazer as coisas do mundo e querer que Jesus aplaude. Não é viver uma vida carnal e querer que Jesus fale, tá tudo bem, você está salvo. Não é isso. Viver com Deus é renúncia, é sacrifício. É mudança de vida. É esforço, é mudança, irmão. É mudança. Então não basta, eu recebi a graça e agora eu vou para o céu, aí continua fazendo tudo errado. Não, porque o Espírito de Deus, ele não concorda com o que está errado. Quando você tem o Espírito de Deus, você vai fazer alguma coisa errada, ele te fala. Você vai mentir, ele fala, opa. Você vai entrar numa fofoca, ele te fala. Você pode ignorar, né? Porque ele não manda, ele dá a direção. E aí, seria bom que ele mandasse, que ele obrigasse, que aí as pessoas iam pegar mesmo. Você não vai mentir, não. Eu fecho a sua boca e você não mente. Poderia ser assim. Poderia ser, seria muito mais fácil. Mas as pessoas continuam com livre-arbítrio. E por causa disso, às vezes, o mesmo livre-arbítrio que é uma bênção, ele pode se tornar uma maldição. Se a pessoa escolher o caminho errado, ela pode andar pelo caminho errado. E um dia, sabe, acabar ouvindo do Senhor, em vez de servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor, ela pode ouvir servo mau e negligente. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Ou pode ouvir apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Então a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, a nossa vida é do Senhor. E se havia esforço em nossa vida, no mundo, para agradar o mundo, a nossa carne e o diabo, esse esforço deve ser pelo menos dobrado para agradar a Deus. E se não for, eu não sei, pastor Sérgio, mas eu me sinto em débito. Toda vez que eu penso, eu estou fazendo... Alguém me fala, pastor, dá uma segurada. Né? Pastor, dá uma segurada. Tipo, como assim, pastor, dá uma segurada? Você está demais, tipo assim, você está trabalhando demais, dá uma descansada, tira uma férias. E sim, a gente precisa de férias, a gente precisa descansar. Mas toda vez que eu me vejo fazendo as coisas para Deus, e quando eu, de fato, dou aquela segurada, não demora muito tempo. Porque eu já começo a dizer, eu estou em débito. Quando era pro mundo... Eu fazia. E agora? Agora para Deus tem que ser o melhor, né? Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Se para o mundo fazia agora, tem que fazer mais. O Senhor tem que ser o melhor. Deus me trouxe de volta, não foi para ser meio crente. Eu não vivo isso. Eu não aceito. Não existe meio crente. Não aceito. Pior que existe, Sérgio. Mas assim, tem pessoa que acha que